O Senhor tem muito a dizer agora e muito pouco tempo para fazê-lo. How many of you know that what's going on here is more than just words? Quantos aqui sabem que o que está acontecendo aqui é muito mais do que apenas palavras? How many of you understand that when we minister prophetically, I'm not speaking to individuals. Quantos sabem aqui que quando eu estou ministrando profeticamente, não estou falando a indivíduos? I'm speaking to the powers and principalities that have held your mind and heart in captivity. Estou falando aos principados e potestades que têm mantido suas mentes cativas. So when you start to see a breakthrough in your life, Então, quando você começar a ver um romper em sua vida, you have to resist being Babylonian about it. você precisa resistir, agir como na Babilônia. You see, we've been talking a lot about the Babylonian structure in our lives. Temos falado muito sobre as estruturas da Babilônia em nossas vidas. The greatest prophets throughout history have had the pieces of Babylon inside of them. Os maiores profetas na história tiveram pedaços da Babilônia dentro deles. Let me show you something that happened to Elijah. Deixe-me mostrar-lhes algo que aconteceu com Elias. Turn with me to 1 Kings. 1 Reis. Elijah. Primeiro livro de Reis. It's in the, we'll pick it up in the 18th chapter. Capítulo 18. 1 Reis 18. Look at verse 19 to begin with. A partir do versículo 19. Therefore send and gather all Israel to me on Mount Carmel, the 450 prophets of Baal, and the 400 prophets of Ashtoreth, who eat at Jezebel's table. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, e traz os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Read that verse one more time. Vou ler novamente este versículo. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, e traz os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Ashtaroth is another name for the Queen of Heaven. O poste ídolo? Astarote é outro nome para a rainha do céu. Now, those of you who do not know about the Queen of Heaven, Para vocês que não sabem nada a respeito da rainha do céu, it is the structure that rules over Babylon. é a estrutura que reina sobre Babilônia. It is the structure that controls all religion. É a estrutura que controla toda a religião. It is the structure that is the false Mary. The false what? Mary, the false Mary. É a estrutura que é a falsa Maria. And if you look in Jeremiah, E se você abrir em Jeremias, you can see a little bit about who the Queen of Heaven is. você verá um pouco de quem é esta rainha dos céus. For those of you who don't know. Para aqueles que ainda não sabem. The 44th chapter, Jeremias 44, look in verse 15, 16, 17, but we'll start with 17. Jeremias 44, 15, 16, 17. Vamos começar no 17. But we will certainly do whatever has gone out of our own mouth to burn incense to the Queen of Heaven and pour out drink offerings to her, as we have done, we and our fathers, our kings and our princes in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem, for then we had plenty of food and were well off and saw no trouble. Certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, de queimarmos incenso à rainha dos céus e de lhe oferecermos libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos oficiais têm feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então tínhamos fartura de pão e prosperávamos alegres e não víamos mal algum. The Queen of Heaven has the ability to make the church very prosperous. A rainha dos céus tem a habilidade de tornar a igreja bastante próspera. The Queen of Heaven has the position and the authority to make powers and principalities rule under her. A rainha dos céus tem poder e autoridade para fazer com que To rule under her. the powers, Powers os and poderes principalities. e principados estejam sob ela. The Queen of Heaven has the ability to make you conform to religion.
A rainha dos céus tem a habilidade de fazer com que você se molde, entre dentro dos moldes da religião. The Queen of Heaven comes to us at a very early age when we're born. A rainha dos céus, ela vem até nós numa idade bastante tenra quando nascemos. The Queen of Heaven is what controls these young children at age 2 when you see them going through the no era. É a rainha dos céus que controla as criancinhas com os 2 aninhos de idade, quando você vê que eles entram na fase do tudo é não, não, não. Remember the terrible twos? Lembra dessa idade dos 2 anos? That is a reflection of the Queen of Heaven that has the authority over that mind. Esse comportamento é um reflexo da rainha dos céus vindo sobre a mente dessa criança. The Queen of Heaven is a very subtle power and principality in the heavens. A rainha dos céus é um principado sutil nos céus. Everything that relates to religion relates to the Queen of Heaven. Tudo o que tem a ver com a religião tem a ver com a rainha dos céus. And the Queen of Heaven has many names throughout culture. E a rainha dos céus tem muitos nomes em várias culturas. But one of them is Astaroth. Mas uma delas é Astarote. And in verse 21 of 1 Kings 18, E voltando a 1 Reis 18, no versículo 21, Elijah came to all the people and said, "How long will you falter between two opinions? If the Lord is God, follow him, but if Baal, follow him." But the people answered him not a word. diz: Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. In 22, Elijah said to the people, "I alone am left a prophet of the Lord, but Baal's prophets are 450 men." No 22, Elias disse ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. And you know the story that happened on Mount Carmel. E você sabe da história que aconteceu no Monte Carmelo? You know how Baal called to their gods to burn up the sacrifice and nothing happened. Você sabe como os profetas de Baal chamaram ao seu Deus para queimar o sacrifício e nada aconteceu. They even began to cut themselves and cry aloud. Até mesmo começaram a gritar e se cortar, But nothing happened. mas nada aconteceu. And then God answered Elijah with fire. E então Deus respondeu à oração de Elias com fogo. And when the people saw the fire of heaven fall and burn the E sacrifice, quando o povo viu o fogo de Deus vir do céu e queimar o sacrifício, in verse 39, they saw it, they fell on their faces, and they said, "Lord, He is God, the Lord, He is God." no versículo 39, o que vendo todo o povo caíram de rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. In verse 40, Elijah said, "Seize the prophets of Baal, do not let one of them escape." So they seized them, and Elijah brought them down to the brook of Kishon and executed them there. E disse-lhe Elias no 40, agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-nos e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson e ali os matou. What happened to the prophets of Astaroth? O que aconteceram com os profetas de Astarote? Nothing. Nada. Elijah killed the prophets of Baal, Eliseu matou os profetas de Baal, but nothing happened to the prophets of Astaroth. mas nada aconteceu aos profetas de Astarote. Why? Por quê? The spirit of religion was even in Elijah. O espírito de religião estava até mesmo em Elias. You cannot destroy what you're part of. What you are? You cannot destroy what you are part of. Você não pode destruir daquilo com o que você compartilha. We will never be able to destroy Babylon while being in Babylon. Nunca poderemos destruir a Babilônia enquanto fazemos parte de Babilônia. That's why God says you have to come out. É por isso que Deus diz, você precisa sair. Don't try to create better structures from inside her. Não tente criar melhores estruturas de dentro dela. Come out. Saia. You see, God had to take people out of Egypt Veja bem, Deus teve que tirar as pessoas para fora do Egito in order to explain the kingdom of God. para explicar-lhes o reino de Deus. The church is never going to understand the kingdom of God when they're trying to build models from inside Babylon. A igreja jamais poderá compreender o reino de Deus, a estrutura do reino de Deus, enquanto está tentando construir modelos de dentro da Babilônia.
The proof that Elijah still had Astaroth's spirit, the queen of heaven, inside of A him. prova que Elias ainda tinha o espírito de Astarote dentro dele Because when he got a letter from Jezebel, é que quando recebeu uma carta de Jezabel, who was the authority for the queen of heaven in that country, que era autoridade naquela nação para a rainha dos céus, he was frightened. ele se atemorizou And he began to complain to God. e começou a reclamar com Deus. He said, I'm the only one here, God, that you have. Ele disse: Senhor, sou o único aqui que você tem. That's the first thing we do when we're confronted by the religious spirit that's É a inside of primeira us. coisa que fazemos quando somos confrontados com o espírito religioso que está dentro de nós. We make excuses about why we're so holy. Encontramos desculpas porque somos tão santos. We start going into our prayer closet and telling God how wonderful we are. Entramos no nosso secreto com Deus e começamos a dizer a Ele: Oh Deus, mas eu sou tão bom. That's the Queen of Heaven's spirit inside of each of us. Esse é o espírito da Rainha dos Céus dentro de cada um de nós. How many of you know what I'm talking about here? Quantos sabem do que eu estou dizendo aqui, do que eu estou falando? The greatest prophet that lived had the Queen of Heaven residing on the inside of him. O maior profeta que já viveu tinha o espírito da Rainha dos Céus dentro dele. So God had to tell Elijah, no, I've got 7,000 who have not bowed their knee. Então Deus teve que dizer a Elias: não, tenho ainda 7.000 que não se dobraram diante dele. God's always got a remnant hidden in the cave of Adullam. Deus sempre tem um remanescente escondido na caverna de Adulão. And I want to challenge each and every one of you today E eu quero desafiar a cada um de vocês aqui hoje that in order to come out of Babylon, que para sair da Babilônia you better find your cave of Adullam. é bom você encontrar a sua caverna de Adulão. Because that's where God is going to bring you and unite you with like-minded spirit people. Porque é neste lugar que Deus te trará, te unirá a pessoas que têm o mesmo espírito, o mesmo pensamento. It's not a one-time experience. Não é uma experiência de uma vez. He separates me many times a year. Ele muitas vezes por ano me separa neste And lugar. it's never comfortable, Nunca é um lugar confortável, but it's always necessary. mas é sempre necessário. That's not the sermon. I just wanted to say that by the Holy Spirit. Não é o sermão, mas o Espírito Santo queria que eu dissesse isso. Turn with me to Mark Abra sua Bíblia em Marcos. chapter. Capítulo 12, Marcos 12. Verse 28. Versículo 28. Then one of the scribes, having heard them reasoning together, perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido discutir, e sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus answered him, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Respondeu-lhe Jesus: O principal de todos os mandamentos é: Ouve, ó Senhor, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. And you shall love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. And the second like it is this, you shall love your neighbor as yourself. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Jesus says there's no other commandments greater than these. Jesus disse: não há outro mandamento maior do que estes. Every one of the substances Jesus is talking about in the human being. Toda a substância que Deus fala, que está no ser humano. Just a second. Abaixa a minha voz aqui, por favor, e aumenta a dele. Obrigada. Está muito alto. Your heart, your soul, your mind, and your strength are all spiritual substances from heaven. Teu coração, tua mente, tua força, tua alma, são todas substâncias espirituais. All of these substances are only operated from heaven. Todas essas substâncias elas são operadas do céu.
The only way these substances are activated is with the substance of love. A única maneira de ativar essas substâncias é através da substância do amor. You cannot change your heart or your soul or your mind with any other substance. Você não pode mudar o teu coração, a tua mente ou a tua alma com qualquer outra substância. There's all types of formulas out there about how to change the way you think, change the way you feel. Há todo tipo de fórmulas para nos ensinarmos como mudar a maneira de pensar, como mudar a maneira de But the sentir. formulas are created from the substance of this earth. Mas as fórmulas são criadas a partir da substância desta terra. You see, we're talking about a transformation in our spirit, soul and mind. Veja bem, estamos falando de uma transformação em nosso espírito, alma, e corpo e mente. We're talking about a total transformation of the way we think and the way we believe. Estamos falando de uma transformação total da maneira como pensamos e na maneira como cremos. You cannot use the substance of this world Você não poderá usar as substâncias deste mundo and explain and try to get a transformation in the spirit. e tentar receber ainda uma transformação no seu espírito. How many of you understand what I'm talking about? Alguém entende o que eu estou dizendo? If we want a spirit transformation, we need spiritual substances. Se nós queremos uma transformação no espírito, nós precisamos de uma substância espiritual. That's why we have to understand the prophetic in our life. Por isso temos que entender o profético em nossas vidas. The prophetic in your life is the spiritual substance from heaven. O profético em nossas vidas é essa substância espiritual em sua vida. And it's designed to transform us. Ela foi feita para nos transformar. That's why Paul was so interested in all of the people not only learning to speak in tongues, but that they would all prophesy. Por isso que Paulo estava tão interessado não apenas que as pessoas falassem em línguas, mas que todos profetizassem. Because he knew the structures of the churches that were about to come. Porque ele conhecia a estrutura das igrejas que estavam por vir. And he knew that if the church lost the prophetic voice, E ele sabia que se a igreja perdesse a voz profética, they would not move into the supernatural and into the realms of the heavens. não entrariam no sobrenatural e no mundo espiritual dos céus. Now, we were speaking a little bit yesterday. Keep your finger there. We're going to come back. Guarda esse lugar em Marcos, mas ontem nós estávamos falando. Let's look at John, the first chapter. Vamos em João capítulo 1. João 1. In verse 19, well, let's start at Versículo verse 18. 18. No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he has declared him. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. No one has seen God at any time. Ninguém viu a Deus nunca, em momento algum. Time is a very specific word here. O tempo aqui é uma palavra muito específica. God doesn't reside in time. Deus não habita no tempo. You cannot see God when you are in time. Você não pode ver Deus se estiver dentro do tempo. You can't see God with these physical eyes in physical time. Você não poderá ver a Deus com esses olhos físicos no tempo físico. Moses saw God face to face. Moisés viu a Deus face a face. Moses was absolutely transported into the spirit realm. Moisés foi absolutamente transportado para o mundo espiritual. This is a man that did without food or water for 80 days. Este foi um homem que ficou 80 dias sem comida ou água. How many of you know that's outside of time? Quantos sabem que isso é fora do tempo? I fast, I know that's outside of time. Eu jejuo, eu sei, isso é fora do tempo. So Moses could see God because he wasn't in time. Então Moisés podia ver a Deus porque ele não estava dentro do tempo. Keep that in mind. Guarde isso. Now this is the testimony of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who are you?" 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? He confessed and did not deny, but confessed, "I am not the Christ." Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Are you Elijah? He said, "No, I'm not
I'm not. Perguntaram-lhe então, quem és? És tu Elias? Não, não sou. Are you the prophet? És tu o profeta? And he answered, no. E ele disse não. You see, the scribes, the Pharisees, and the Jews Veja bem, os escribas, os fariseus, os judeus knew the law of Moses. conheciam a lei de Moisés. And they knew Moses had said in Deuteronomy, the 18th chapter, E sabiam que Moisés tinha dito em Deuteronômio 18 that God was sending a prophet. que Deus estaria enviando um profeta. Look at that verse in 18th chapter of Deuteronomy. Vamos lá em Deuteronômio 18 olhar este versículo. Deuteronômio 18. Look in verse 15. Versículo 15. The Lord your God will raise up for you a prophet like me from your midst, from your brethren. Him you shall hear. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti, de teus irmãos, a ele ouvirás. And I will raise up, verse 18, I will raise up from them a prophet like you from among their brethren, and will put my words in his mouth, and he shall speak to them at all that I command him. 18. Eu lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. And it shall be that whoever will not hear my words which he speaks in my name, I will require it of him. 19. Eu mesmo pedirei contas de tudo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. So the Jews were expecting a prophet that would speak God's word. Então os judeus esperavam por um profeta que dissesse, falasse as palavras de Deus. So John was telling them, no, I'm not the prophet. E então João disse a eles, não, não sou o profeta. But you see, what John was saying Mas o que era mesmo que João estava dizendo? was that the one is coming É que aquele que havia de vir, who's greater than me que é maior do que eu, is going to be able to baptize you with something more than I have. os batizará com algo mais do que o que eu tenho. Because the Jews were very concerned about what John was doing, baptizing people with water. Porque os judeus estavam realmente muito preocupados com o que João estava fazendo, batizando as pessoas nas águas. And in Matthew, the 4th chapter, E em Mateus capítulo 4, no, the 3rd chapter, não, capítulo 3, Mateus 3, we see another description of what John tells the Pharisees and Sadducees. vemos outra descrição do que João diz aos saduceus e fariseus. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, "Brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come?" Verse 7. Versículo 7. Mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Therefore bear fruits worthy of repentance. Portanto, produzi frutos dignos de arrependimento. Back to John, the 1st chapter. Voltando a João capítulo 1, In verse 26, versículo 26. he says, "I'm baptizing you with water." Ele diz, batizo-os com água. In verse 33, No versículo 33. "Upon whom you see the Spirit descending and remaining on him, this he is who will baptize you with the Holy Spirit." Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. And with fire, other translations say. E outras traduções dizem também com fogo. Now, Agora. you see, John was being inquired of the same way he inquired of Jesus. Estavam perguntando a respeito de João, da mesma maneira que João depois perguntou a respeito de Jesus. Because during the transformation that's taking place in Israel at this time, Porque durante a transformação que acontecia em Israel nestes dias, you see that the people who are in control, the ones in the religious structure, vemos que aqueles que estavam no controle, aqueles da estrutura religiosa, were very frightened about anything that was outside of their control. temiam grandemente qualquer coisa que estivesse fora do seu controle. What's going to happen in the days to come O que acontecerá nos dias por vir was going to turn Israel upside down. faria com que Israel virasse de ponta cabeça.
And the scribes and the Pharisees, they knew it. E os escribas e fariseus sabiam disso. They knew Jesus was the one. Eles sabiam que Jesus era o They just didn't esperado. want the rest of the people to know. Apenas não queriam que os outros o soubessem. The same thing happened with John. O mesmo aconteceu com João. John knew Jesus was the one, João sabia que Jesus era o Messias. but he still sent his disciples to ask him, "Are you the one, or do we expect another?" Mas ainda assim ele enviou seus discípulos para perguntar-lhe: És o que esperamos ou ainda havíamos de esperar outro? When you start to see the shaking coming inside of your life, Quando você começa a ver o abalo vindo dentro da sua vida, breaking those structures of Babylon inside of you, quebrando as estruturas de Babilônia dentro de você, your very fundamental belief system will start to shake. o seu sistema fundamental do que você crê começará a chacoalhar. What you were so secure and yelling and screaming and dancing about the day before Aquilo que apenas um dia antes você estava tão seguro, você tinha tanta certeza e ainda gritava para todos, will be doubtful in your mind. Haverá dúvida disso It em will sua create mente all kinds of confusion. e criará todo tipo de confusão. Because when you start to shift out of Babylon Porque quando você começa a sair de Babilônia to go into the wilderness, e entrar no deserto, you're going to have to hear the voice of the Spirit. você terá que ouvir a voz do Espírito. You have to hear the voice of the Spirit. Você terá que ouvir a voz do You don't Espírito. go consult with other people. Você não pode ir consultar outras pessoas. You hear the Spirit of God. Você precisa ouvir o Espírito de Deus. Because other people don't hear what you hear. Porque as outras pessoas não estão ouvindo o que você ouve. People don't have the same experiences. As pessoas não têm as mesmas And experiências. God is separating His people in this time. E Deus está começando a separar o seu povo nestes dias. It was never the masses that changed the world. Não foram jamais as massas, as multidões que mudaram, transformaram o It mundo. was 12 men that knew their lives didn't matter. Foram 12 homens que não tinham, que não se importavam com a própria vida. It was 12 men who knew they were martyrs waiting to be executed. Foram 12 homens sabendo que já eram mártires, esperando a própria morte. That's the mentality I want to impart into you today. E esta é a mentalidade que eu quero impartir, transferir a vocês hoje. It's the Shadrach, Meshach, and Abednego mentality. É a mentalidade de Sadraque, Mesaque e Abdenego. You're not going to be able to cohabitate with this world's kingdom Você não poderá coabitar com o mundo, o reino deste mundo, and expect the kingdom of God to explain to you the mysteries of God. e ainda esperar que o reino de Deus venha lhe explicar os mistérios do reino de Deus. Not a lot of amens there. Não ouvi muitos améns. Hallelujah. Aleluia. Look in 1 Corinthians. 1 Coríntios. A Bíblia foi batizada. 15 1 Coríntios 15, and look at verse 6. 6. This talks about 1 Coríntios 15, 6. well, we'll read 3 through 6. De For I 3 delivered to a you 6. first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures, and that He was seen by Cephas and then by the 12. No 3. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressurgiu no terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. After that He was seen by over 500 brethren at once, of whom the greater part remains to the present, but some have fallen asleep. 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Over 500 saw Jesus after He was resurrected from the dead. Mais de 500 irmãos viram a Jesus após a sua ressurreição dos mortos. 500 saw Jesus come back from crucifixion. 500 viram Jesus retornar após a crucificação. How many people were in the upper room? Quantas pessoas estavam no cenáculo? How many people remained to receive the Spirit of God? Quantos permaneceram para receber o Espírito de Deus? 120? 120?
what you hear today may resonate with you for a while. O que você ouve hoje pode permanecer contigo por um tempo. But if it doesn't come bone of your bone and flesh of your flesh, Mas se não se tornar osso do seu osso, carne da sua carne, this world system will take it away from you. esse sistema mundano o tomará de você. That's what Jesus was talking about with the parable of the sower. É disso que Jesus falava na parábola do semeador. Look. Vejamos. Mark 4. Marcos 4. Marcos capítulo 4. Jesus talks about the sower went out to sow. Jesus fala que o semeador saiu para semear. He talked about the seed that fell on wayside ground, Ele fala da semente que cai à beira do caminho, the seed that fell on stony ground, a semente que caiu sobre as pedras, the seed that fell on thorny ground, a semeadura que caiu entre os espinhos and the seed that fell on good soil. e a semente da boa terra. And then he says, those who have ears to hear, let him hear. E então ele disse no 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. And when the disciples were alone with him, E quando os discípulos estavam a sós com ele, they said, explain the parable to us. eles disseram, explica-nos a parábola. And in verse 11, Jesus says, E no versículo 11, Jesus diz, to you it has been given to know the mystery of the kingdom of God. a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. To you, my disciples, it has been given. A vós, meus discípulos, vos foi dado. We learned yesterday the definition of a disciple. Ontem nós aprendemos a definição de discípulo. Jesus is able to share the mysteries of the kingdom with his disciples. Jesus pode compartilhar os mistérios do reino com os seus discípulos. So we have to get beyond that, number one. Então, número 1, nós precisamos ultrapassar isto. But if you look at the way the seed falls on ground, Mas se você ver a maneira como cai a semente na terra, no solo, you'll see that about 25% você verá que aproximadamente 25% of the people that saw Jesus ascend from the dead das pessoas que viram a Jesus ressuscitar dos mortos came to receive the Spirit in the upper room. veio mais tarde receber o Espírito no cenáculo. About 1 out of 4 ground here is worth receiving the seed. Dos 4 solos, apenas um é digno de receber a semente. Jesus is sharing a secret here of the kingdom of God. Jesus está compartilhando um segredo do reino de He's Deus. saying those who have not separated themselves Ele está dizendo, aqueles que não se separaram to cultivate their heart, para cultivar o seu coração, to cultivate the soil of their heart, para cultivar o solo do seu coração, will not receive the mysteries of the kingdom. não receberá os mistérios do reino. About 25% of the people that saw Jesus ascend Aproximadamente 25% das pessoas que viram Jesus ascender prepared themselves to receive the Spirit of God in the upper room. se prepararam para receber o Espírito de Deus no cenáculo. So it requires a huge amount of effort in all of us. Então exige um grande esforço de nossa parte. We have to press beyond measure. Nós temos que perseverar muito além do que o normal. We can't be distracted about anything else Não podemos nos distrair com nada mais, than to understand the kingdom of God and his mystery. além de compreender o reino de Deus e os seus mistérios. There's no other purpose in your life. Não há outro propósito em sua vida. Sure, you have desires in your heart, Lógico, você tem desejos em seu coração, but all of those desires have been cultivated while you're still inside of Babylon. mas todos esses desejos foram cultivados enquanto você ainda estava dentro de Babilônia. Until we come out of Babylon Enquanto não sairmos de Babilônia and really get into that place of intimacy with the Lord. e realmente entrarmos naquele lugar de intimidade com o Not Senhor, other people's opinions, not anything that we think. não na opinião dos outros ou coisas que pensamos. We're not going to be separated for the good soul
soil to receive the seed of God. Não nos separaremos para o bom solo para receber a semente de Deus. Inside of each and every one of us, there's thorns. Dentro de cada um de nós há Rocks. espinhos, há pedras. There's things that have prevented us from hearing the message of the kingdom of God. Há coisas que nos têm prevenido de ouvir a boa mensagem do reino de Deus. But we don't have anybody else to blame. Mas não podemos culpar a mais ninguém. It's not your parents' fault. Não é culpa de seus pais. It's not anybody's fault but our own. Não é culpa de ninguém a não ser de si mesmo. But that's why the Holy Spirit is here. Mas é por isso que o Espírito Santo está aqui. Because the Bible says that he will take you and guide you into all things. Porque a Bíblia diz que Ele nos guiará a todas as coisas. But you have to have ears to hear Mas você precisa ter ouvidos para ouvir and spiritual eyes to see your Father face e to olhos face. espirituais para ver o teu Pai face a face. When I was studying Enquanto eu estava estudando the 12th chapter, Marcos 12, the Lord was showing me some very interesting things. o Senhor me mostrava algumas coisas muito interessantes. He was showing me that our hearts Ele me mostrava que nossos corações and our soul e nossa alma and our mind e mente are so heavenly in their creation. são tão celestiais em sua criação. They are so capable of receiving things that this earth has never received. São tão absolutamente capazes de receber coisas que essa terra não pôde receber. But the problem with the theology in Babylon Mas o problema é a teologia de Babilônia. is that we are always given these theories that puts everything in time. Que nos dá muitas teorias que colocam tudo preso num tempo. Everything is going to happen in time. Tudo acontecerá em tempo. Look in John, the 4th chapter. Vamos olhar João capítulo 4. Look what Jesus says to his disciples. Vamos ver o que Jesus disse a seus discípulos. João 4. Verse 35. Versículo 35. Do you not say there are still 4 months and then comes the harvest? But behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. Não dizeis, ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. Now you know the disciples are looking around going, I don't see no harvest. E vocês sabem que os discípulos provavelmente fizeram, It's not white mas on those trees. eu não estou vendo nenhuma ceifa, não estou vendo nada branco em lugar nenhum. What kind of eyes are you looking through, Master? Ô, mestre, que tipo de olhos você está usando para ver isso? That's the key question. Esta é a pergunta-chave. What kind of eyes are you looking through? Quais são os olhos pelos quais você vê? You see, Jesus didn't live in time. Porque Jesus, veja bem, não vivia no tempo. Harvest doesn't live in time. A ceifa não está neste The tempo. kingdom of God doesn't live in O time. reino de Deus não está neste tempo. Everything that causes you to look for something to come in the future Tudo o que faz com que você procure algo no futuro is not the kingdom of God. não é do reino de Deus. Hear me. Ouçam, Hear me. ouçam-me. The Holy Ghost comes now to change you now. O Espírito Santo vem agora para te transformar agora. Did Jesus finish his work? Jesus terminou o seu trabalho. Did Jesus finish the work? Jesus terminou a obra. Did he say it's finished on the cross? Ele na cruz não disse, he está say, "My terminado, kingdom has come"? está consumido, meu reino já veio. Has his kingdom come? O reino dele veio, Has all authority been given to us? toda a autoridade nos foi dada. Then what are we waiting for? Então o que estamos esperando? What are we waiting O que for? você está esperando?
Now, well, you know, brother, it says that this is going to happen, this is going to happen. You Bem, know what Revelation says. Irmão, você sabe que está escrito que vai acontecer isso e depois mais aquilo, e você sabe, está escrito lá em Apocalipse. Turn to Revelation with me. Vamos abrir em Apocalipse? I'm so tired of reading the next great book of so-and-so who's making all this money on all these theories. Eu estou cansado de ler o livro famoso do famoso não sei quem que tem um monte de teorias. Look what Jesus says Vejam o que Jesus diz. in verse 8 of chapter 1. Capítulo 1, versículo 8. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Who is, who was, and who is to come. Aquele que é e que era e que há de vir. Now, you can read the book of Revelation as what is to come. Você pode ler o livro de Apocalipse como o que há de vir, You can read the book of Revelation as what was. como você pode ler o livro de Apocalipse como o que era, You can read the book of Revelation of what is or was to come. e você pode ler o livro de Apocalipse como o que é ou estava por vir. But if you read it as the testimony of Christ, Mas se você ler como o testemunho de Cristo, then you don't see time. então você não vê o tempo. You don't see time. Você não vê o tempo. You see Jesus face to face, Você vê Jesus, você o vê face a face, explaining what happens to people who are locked in time. te explicando o que acontece com as pessoas que estão presas no tempo. You see, Babylon will give you theories of what's going to happen in time. Veja bem, a Babilônia te dará teorias do que acontecerá em certos tempos. And if you read this book from the Babylonian mentality, E se você ler este livro a partir da mentalidade babilônica, which we all have pieces of it inside of us. das quais todos temos pedaços dentro de nós, All religious structures are inside of all of us. todas as estruturas religiosas estão dentro de todos nós. And that causes us to want to have a beginning and an end. Isso faz com que nós queiramos ter um princípio e um fim. It causes us to want to see something that may or may not be there. Nos faz querer enxergar algo que esteja ou talvez não esteja ali. So the testimony that Jesus is giving John about himself Então, o testemunho que Jesus dá a João a respeito de si mesmo is that those who stay in Babylon é que aqueles que permanecem em Babilônia are going to live out these things that they're talking about. vão realmente passar por essas coisas das quais estão falando. How many of you understand what I'm talking about? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? The choice of going through these things is according to the consciousness of Christ that is in you. A escolha de passar por essas coisas é de acordo com a forma de pensar de Cristo que está dentro de você. There's no doubt that the judgment is coming to the earth. Não há dúvida de que o juízo virá à terra. There's no doubt Jesus is coming back to the earth. Não há dúvida de que Jesus retornará à terra. That is written and that's what he said. Isso está escrito, foi isso que ele disse. Everything else is up to the consciousness of those who are writing about. Todo o resto depende da forma de pensar das pessoas que estão escrevendo. If you get locked in time, you're going to be like a dog chasing his tail. Se você ficar preso no tempo, você será como um cachorro que fica correndo atrás do próprio rabo. How many of you seen a dog chase his Quem tail? já viu um cachorro fazendo isso? Looks pretty funny, doesn't it? É engraçado, não é? But that's what happens when you get locked into a time situation. Mas é isso que acontece quando você fica preso numa situação definida pelo tempo. God talks about seasons and times. Deus fala das estações e dos tempos. Solomon talks about there's nothing new under the sun. Salomão diz que não há nada novo debaixo do sol. But where I live is above the sun. Mas onde eu vivo, eu estou acima do sol. It's all new in Christ. E é tudo novo em Cristo. It's all new in Christ. Tudo se fez novo em Cristo. All new in Christ. Tudo se fez novo em Cristo. We have to break this mentality of everything coming in the future. Precisamos romper com esta mentalidade de que tudo virá no futuro. Just something for you to chew on. I want you to look at this verse. Algo para você mastigar e digerir. Quero que você veja Apocalipse,
You know, Jesus tells his disciples that all the mysteries of the kingdom are going to be open to us. Jesus diz aos seus discípulos que todos os mistérios do reino serão abertos para nós. This is a great mystery of the kingdom. Este é um grande mistério do reino. But it is called revelation for one reason. Mas chama-se a revelação, o Apocalipse chama-se a revelação por um motivo. So we can have Christ revealed to us every time we read this with kingdom understanding. Para que nós tenhamos, que Cristo seja revelado a nós toda vez que nós lermos pelo entendimento do reino. See, I don't see doom and gloom when I read Revelation. Eu não vejo coisas terríveis quando eu leio o I Apocalipse. see the victorious Christ ruling and reigning with me right beside him. Eu vejo Cristo vitorioso reinando, governando comigo e eu ao lado dele. This book has been so misunderstood because of so many people in Babylon writing about what's going to happen. Esse livro já foi tão mal compreendido porque há tantas pessoas ainda escrevendo com a mentalidade de Babilônia. And in Revelation, let me show you something. Deixe-me mostrar-lhes algo. Em Apocalipse In chapter 8, 8, verse 7, versículo 7. the first angel sounded, and all hail and fire followed, mingled with blood, and they were thrown to the earth, and a third of the trees were burned up, and all the green grass was burned up. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. Foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. This was the first angel who blew the trumpet. Este é apenas o primeiro anjo que tocou sua trombeta. And then in chapter 9, No capítulo 9, the fifth angel sounded, o quinto anjo toca a sua trombeta, a star fell from heaven, cai uma estrela do céu, smoke rose out of the pit, sai fumaça da fornalha, do poço, and in verse 4, e no versículo 4, they were commanded not to harm the grass of the earth or any green thing or any tree, but only those men who did not have the seal of God on their forehead. foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. How long would it take between the first trumpet and the fifth trumpet for all the grass on the earth to grow back? Quanto tempo precisaria ter entre a primeira trombeta e a quinta trombeta para toda aquela erva verde crescer novamente na terra? You see, if you want to be trapped in time, Se você ficar preso no tempo, you can be trapped in time. você pode ficar preso no tempo. That could be generations. Poderia ser gerações. We have to have a kingdom understanding of this kingdom book. Temos que ter um entendimento do reino, deste livro que é do reino. This is written for a king and his family. Isto foi escrito By a king for his family. por um rei para a sua família. So unless you belong to the kingdom, Então, a não ser que você pertença ao reino, then you're not going to understand the mysteries. então você não entenderá os mistérios. So we've been talking this week about how to enter the kingdom of God Então, nesta semana, nós temos falado a respeito de como entrar no reino de by Deus, changing how we think. através de mudar a forma como pensamos. And one of the hardest structures about the way we think E uma das estruturas mais fortes, mais duras da forma como Staying in pensamos é estar preso no tempo. the kingdom of God doesn't operate in the time. O reino de Deus não opera dentro do tempo. If you're in Christ, he is the beginning and the end, what was, what is, and what will come. Se você está em Cristo, Ele é o começo, o princípio, o fim, o que era, o que é e o que há de vir. So once you get that inside of you, Então, uma vez que você consiga que isso entre dentro de você, instead of praying and asking God to do things that he's already done, ao invés de orar e pedir para Deus fazer coisas que Ele já fez, or to do something that he's given you the authority to do, ou ao invés de pedir a Ele coisas que Ele deu a você a autoridade para you fazer, start seeing with the eyes of the kingdom of God então você começa a ver com os olhos do reino de Deus and start giving thanks for
for it already being done. E começa a agradecer pelo que já foi feito. That's what transforms you from believing to knowing. É isso o que te transforma do crer para o saber. Because people don't give thanks unless they're sure. Porque as pessoas não dão graças a não ser que elas tenham certeza. And you're unsure because you're living in the time of the kingdom of Babylon. E você tem incertezas porque está vivendo no tempo do reino de Babilônia. Because in the kingdom of my Jesus, Porque no reino do meu Jesus, he said it's his good pleasure to give me the kingdom. ele disse que era o seu prazer me dar o So reino. I'm taking it. Então é meu. I'm receiving it. Estou I'm recebendo. saying thank you. E estou dizendo obrigado. Thank you. Graças te dou. Thank you, Jesus. Graças te dou, You Jesus. paid the price for me to receive it. Você pagou o preço para que eu pudesse All receber. authority has been given to me Toda a autoridade me foi dada. because of you, Jesus. Por tua causa, Jesus. I thank you. Eu te agradeço. I thank you. Eu te agradeço. I thank you. Eu te agradeço. Bring your kingdom. E eu venho o teu Your reino. kingdom is here O teu reino está aqui. because I'm here. Porque eu estou aqui. Hallelujah. Aleluia. Well, I've got 2 more hours to go. Tenho mais 2 horas de pregação. Here's the left one. Okay. A Neuza saiu, então a gente aproveita. In chapter 6 of Matthew, Mateus capítulo 6. Jesus says in verse 33, Jesus diz no versículo 33: seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. And in verse 22, E no versículo 22, let's read não, peraí, 19, and we'll get to 20. 19. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e todos os ladrões arrombam e roubam. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroy, and where the thieves do not break and steal. 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam e não roubam. For where your treasure is, there will your heart be also. 21. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Where your treasure is, Onde o seu tesouro está, there will your heart be also. ali também estará o teu coração. Remember way back in Mark 12, we talked about love your Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Lembre-se quando nós lemos lá em Marcos 12, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, mente. This is a key to how to begin that love transfer through your being. Esta é a chave de como se começa essa transferência, essa transformação de amor no seu ser. Truly make the treasure of heaven your number one heart's desire. Verdadeiramente torne os tesouros do céu o desejo número 1, a prioridade no seu coração. Well, brother, what is the treasure of heaven? Mas, irmão, o que é o tesouro do céu? The kingdom of God. O reino de Deus. The kingdom of God. O reino de Deus. There is no greater treasure. Não há tesouro maior. Everything the world is running after was created by the kingdom of God. Tudo que o mundo corre atrás foi criado pelo reino de Deus. They just have to be willing to leave the time to enter the kingdom of God. Apenas temos que estar dispostos a sair do tempo para entrar To receive the real treasure. no reino de Deus, para receber o verdadeiro tesouro.
Jesus tells this young man that comes to him in Matthew the 19th chapter. Jesus diz a este jovem que vem falar com ele em Mateus 19. He came and Jesus said, "Have you kept all the commandments?" Ele vem e Jesus pergunta: você guardou todos os mandamentos? He said, "Yes." E ele disse sim. Jesus said to him in verse 21, E no versículo 21 Jesus diz a ele: "If you want to be perfect, go sell what you have, give to the poor, and you will have treasure in heaven, and then you can follow me." se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E então vem e segue-me. Jesus was defining a disciple in this verse Jesus, neste versículo, está definindo um discípulo. because he knew what kept this boy attached to this world. Porque ele sabia o que mantinha este jovem atrelado, amarrado ao mundo. And all of us have stones inside of our heart E todos temos pedras dentro de nossos and corações. thorns inside of our heart. E espinhos em nossos corações. And I guess some of us have stones inside of our kidney. E alguns têm pedras nos rins. But the key is Mas a chave é that Jesus always can put his finger on what it is that keeps you attached to this world. que Jesus sempre poderá discernir e te mostrar o que é que te prende neste mundo. That's what he will require of you to have treasure in heaven. É por isso que você precisa ter um tesouro no céu. It's simple. É simples. And when you get alone with the Lord, E quando você estiver a sós com o Senhor, he will show you what it is Ele that te keeps you mostrará from knowing the mysteries of the kingdom. o que é que não te permite ver e ter os tesouros do reino. Amen. Amém? That's one little key for you. Esta é uma chavinha para The você. rest of the keys are in my book. As outras estão no meu livro. Hallelujah. Aleluia! Well, I'm a man under submission. Bem, eu sou um homem submisso An apostle asked me to be 1 hour. e me disseram que eu tinha uma So hora, stand to your feet. então coloque-se de pé. Obrigada, Jesus. It's always such a privilege to be with you É sempre um grande privilégio estar com vocês. because the Lord is always so interested in your progression. Porque o Senhor está sempre tão interessado com o seu progresso. You see, you're not going to leave time overnight. Veja, não é da noite para o dia que você sairá do tempo. You're not going to see God face to face right away. Você de repente não veja Deus face a face imediatamente. There's an ever ascending stage into the kingdom of God. É uma ascensão contínua para o reino de Deus. Everyone is born a child, Todos nascemos uma criança, but it's up to us to become sons. mas depende de nós tornarmos filhos. And when you do the things that you know that the Lord is looking at, E quando você faz as coisas que você sabe o Senhor está apontando em você, like God is always looking for worshipers. como por exemplo, Deus está sempre buscando adoradores. God is looking for those who will be honest with him. Deus procura aqueles que serão honestos com Ele. God is always looking for people who will do to others what they expect someone to do to them. Deus procura aqueles que farão aos outros o que se espera que façam com eles. And as you're taking these steps by step, E conforme você dê passo a passo, one day you will wake up and you will not see yourself the same way. um dia você acordará e não se verá mais da mesma maneira. And then your greatest hindrance is to remember the way you were. E então a sua maior barreira será lembrar como você era. So then you need to focus specifically on the Holy Spirit. E aí você precisará manter o foco especificamente no Espírito Santo. Amen. Amém? Be encouraged.
Seja The Holy encorajado. Spirit is here to help each and Tem every de one bom of you. ânimo. O Espírito Santo está aqui Be para ajudar encouraged. todos nós. Tem de bom ânimo. Be encouraged. Tem de bom But ânimo. identify all of those structures of Babylon inside of you and break them. Mas identifiquem todas as estruturas de Babilônia dentro de vocês e rompam com elas. That's how you pull the thorns and the rocks out of your heart. É assim que você arranca as pedras e os espinhos do seu So coração, the seeds of the kingdom can be planted. para que as sementes do reino possam ser plantadas. And then you can bear fruit. E então você dará fruto. Raise your hand. Levante as suas mãos. Father, in the name of Jesus, Pai, em nome de I Jesus, command this seed to go forward into good ground. eu ordeno que essa semente vá e encontre solo bom. Holy Spirit, I loose you into the hearts of the people Espírito Santo, eu te libero para entrar no coração das pessoas, to make a way where there is no way. para abrir caminho onde não há caminho, To give them the understanding that's beyond their time and their age right now. para dar-lhes o entendimento que está além deste tempo e além de sua capacitação de idade, To grow them up quickly into the kingdom of God. para que cresçam rapidamente no reino de Deus. I command sons to come forward in Eu ordeno Jesus' que os name. filhos se levantem em nome de In Jesus. the name of Jesus. Em nome de And I give Jesus. you thanks. E eu te I give agradeço. you thanks Eu te for what agradeço I've seen. pelo que eu tenho The visto. harvest of sonship in Brazil. A colheita dos filhos no Brasil. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Jesus' name. Em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Eu posso contar um segredo? Irmãos, estava planejado para Emerson falar 2 vezes. Ele falou 3. Amém? Mas sempre há coisas boas que saem do coração dele para nós, né? Irmãos, 2 horas você vai ter de voltar aqui. Nós vamos ouvir o apóstolo Hudson Medeiros. Ele tem uma palavra muito, muito abençoada. Depois, 4 horas, eu vou falar com aquilo que Deus mandou. Amém, irmãos? Então, vamos voltar animados, porque essa noite também vai ser uma noite maravilhosa.